Amados irmãos, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com alegria que estamos na casa do Senhor nesta noite, para prestarmos mais um culto que lhe é devido. Nós convidamos a todos a que incline o seu coração, a sua mente, tão somente a adorar a esse Deus, Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. Saudamos assim a todos os queridos irmãos e visitantes que nessa noite já se encontram na casa do Senhor. Vamos curvar nossa fronte e vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós já chegamos diante do Teu trono de graça, diante, ó Deus, da Tua presença augusta, para Te bendizer o nome, porque Tu és bom, porque as Tuas misericórdias duram para sempre, e de geração em geração a Tua fidelidade. Só Tu és Deus, só Tu operas maravilhas, só Tu és digno de nosso louvor, da nossa adoração. Só Tu, ó Deus, é aquele que ouves as nossas orações, as nossas súplicas, e és o Deus também que nos comunica a Tua palavra, as Tuas verdades para o nosso alimento espiritual. Portanto, ó Deus, dá que nessa noite seja uma noite de regozijo na Tua presença, que nós, ó Deus, possamos banquetear-nos diante do Senhor que fez os céus e a terra e o homem para o louvor da Tua glória. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos, queridos irmãos, cantar o hino Rei Sublime, de número 19, convida a congregação a se colocar em pé para louvarmos ao nosso Deus. O Rei sublime em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor, os hinos de vitória, os que de Ti recebem todo bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Nos altos céus, louvor a Deus ressoa, de gratidão ao soberano amor. Os redimidos com fervor entoam o nome excelso de seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, Teus filhos vês prostrados perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Amém. Amados, vamos abrir a palavra de Deus. Aliás, olharmos aí para o nosso boletim, onde nós vamos encontrar o registro de duas leituras bíblicas
que se encontra em Apocalipse, capítulo 11, 15, e no Salmo 24, os versos 8 a 10. E vamos ler conjuntamente esses versos que se encontram na palavra de Deus, aqui registrado em nosso boletim, transcrito em nosso boletim. Todos juntos. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Amém. É esse Deus que nós vamos exaltar nesse instante. O cântico que nós vamos cantar não é o Rei da Glória, mas é em espírito e em verdade nós adoramos ao nosso Deus. Louvamos ao Senhor em espírito e em verdade, dizendo a Ele que só é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Vamos louvar ao nosso Deus com profundidade nesse louvor. Amém. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos. Te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, entregamos nosso viver para te adorar, o Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos. Te adoramos em espírito, em verdade. Te adoramos, te adoramos, Rei dos reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, Rei dos reis e Senhor. Te entregamos nosso viver para te adorar,
prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde fluo pra te adorar, ó Rei dos Reis. Ministramos louvor pra te adorar, ó Rei dos Reis, onde flui o amor. Que Deus abençoe. Quero convidar a nossa irmã Rosiane Tramarim para nos conduzir a Deus em oração de louvor, de adoração a esse Deus maravilhoso, diante de quem nós estamos nesta noite lhe prestando culto. Oremos. Pai de amor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que nos resgatou das trevas para o reino do Filho do seu amor. E nós estamos aqui, Pai, como teus filhos, como povo de propriedade exclusiva tua, para te render louvores, para te adorar, para ouvir a tua voz. Ó Pai, que privilégio nós temos, Senhor, de sermos os teus filhos. Que privilégio nós temos de sermos ensinados com a tua palavra, ó Deus. Fala aos nossos corações, Senhor, nos ensina, ó Pai, nos corrige, Senhor, nos ajuda, ó Pai, para que nós possamos a cada dia ser servos melhores, filhos mais obedientes a Ti. Te adoramos, ó Deus, na beleza da Tua santidade. Sê conosco em cada ato deste culto. E tudo isso nós te pedimos e nós te agradecemos. No nome santo e bendito de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode sentar-se e nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, capítulo 18. E nós vamos fazer a leitura do verso 9 ao verso 14. Abra a sua Bíblia e vamos acompanhar a leitura destes versos. Ou destes versículos. Lucas 18, de 9 a 14. Assim nos diz a palavra de Deus. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiam ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Meus amados irmãos, nesta hora, enquanto nós vamos cantar o cântico Reina em mim, é o cântico que nós vamos cantar agora. Enquanto nós estivermos, aliás, perdão, meus irmãos, estou adiantando. Este é um momento de oração de confissão. E nós vamos, neste momento, nos curvar diante do Senhor para confessarmos a Ele os nossos pecados, reconhecendo que nós somos pecadores e que nós não podemos
agir como agiu aquele fariseu que se colocava nessa posição de auto-justificado, mas nos colocarmos como aquele publicano, aquele homem que se humilhou diante do Senhor, colocou o seu coração quebrantado diante do Senhor, dizendo: ser propício a mim, pecador. Que nós possamos, em nossa oração, reconhecer as nossas mazelas, os nossos pecados e confessá-los diante do Senhor. Vamos fazer isso, e depois de alguns instantes de oração silenciosa diante do Senhor, eu convido o diácono Daciano para nos conduzir a Deus em uma oração audível. Oremos. Santo e eterno Deus, neste momento, Pai amado, do culto que prestamos a Ti, colocamos-te, Senhor Deus, aos Teus pés, envergonhados de tudo aquilo de errado que temos feito, todas aquelas transgressões da Tua palavra que temos praticado, todo aquele ato pensado ou até impensado, já automático, que muitas vezes praticamos sem nem perceber, mas estamos transgredindo a Tua palavra. Perdoa-nos, Senhor Deus. Tem misericórdia de nós. Nos limpa a cada dia do nosso pecado. Perdoa, Senhor Deus, aqueles pecados que temos cometidos contra o nosso próximo, até mesmo contra os nossos irmãos em Cristo, e até contra os nossos próprios corpos. Tem misericórdia de nós. Sabemos que só Tu, Senhor Deus, pode perdoar os nossos pecados. Isso tudo por causa do sacrifício de Jesus Cristo. E é por intermédio de Teu Filho Jesus que nós fazemos esta oração. Amém. Amém, amém. Vamos continuar lendo a palavra de Deus, ainda em Lucas 18, do verso 18 ao verso 30. E nós vamos fazer essa leitura alternada com os amados irmãos. É a história do jovem rico. Vamos então prosseguir a leitura, até o verso 30. Certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. Ouvindo-o, Jesus disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo?
E disse Pedro: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Que não receba no presente muitas vezes mais e no mundo por vir a vida eterna. Que o Senhor aplique em nossos corações a sua palavra. Nós sabemos, amados irmãos, que os bens materiais, eles nos são dados por Deus, mas eles não devem ser um fim em si mesmo. Não podemos colocar os nossos corações nas coisas que são efêmeras dessa vida. Nós devemos reconhecer que tudo vem de Deus, que tudo recebemos das mãos dEle e que também devemos consagrar a Ele aquilo que Ele requer de cada um de nós. Afinal de contas, tudo é dEle, somos apenas administradores. E quando nós devolvemos a 10ª parte daquilo que Ele requer de cada um de nós, estamos demonstrando a nossa fidelidade, a nossa fé e também estamos demonstrando que não temos apego às coisas materiais, nós nos apegamos a Deus, confiamos nele, porque dele dependemos em tudo. Assim, queridos, enquanto nós cantamos Reina em mim, o cântico Reina em mim, vamos consagrar os nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor, mesmo assentados, aquele que veio preparado para entregar o seu dízimo e a sua oferta, vai se colocar em pé para que o diácono Jânio possa então fazer o recolhimento das ofertas e dos dízimos. Louvemos com alegria ao Senhor, possa reinar o seu Espírito Santo em nossas vidas e dar ao Senhor com alegria nossas vidas, a servi-lo. Louvemos ao Senhor. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. O diácono Jânio vai estar orando, incluindo também o mensageiro dessa noite, o reverendo Reginaldo, que nos trará a mensagem do Senhor logo mais. Santo Deus, Pai maravilhoso que estás nos céus, Deus Criador de todas as coisas, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual, o Deus que nos amou
de maneira tal que nos concede vida e vida em abundância. Tu, ó Pai, que é dono de tudo, de todas as coisas, a Ti, Senhor, nós honramos, a Ti nós glorificamos e sabemos que tudo é Teu. E do que é Teu, Senhor, nós Te damos quando entregamos os nossos dízimos e ofertas. Recebe, ó Pai, como ato de fé, de fidelidade, não como ato que Tu precisas de alguma coisa, ó Pai, mas sabendo, Senhor, que cada um de nós deve contribuir de maneira a manter a Tua obra neste lugar. Que as nossas ofertas, nossos dízimos sejam para a manutenção da Tua obra, para a expansão do Teu Evangelho, que seja administrado, Senhor, de forma a incorrer para a honra e glória somente Tua. Pai querido, abençoa a todos aqueles que assim praticam este ato de fé. Abençoa aqueles que ainda não foram tocados, que possam entender o grande ministério e a grande misericórdia que Deus tem sobre as nossas vidas. Neste momento, quebranta, Senhor, os nossos corações. Abre as nossas mentes, Senhor, através do Teu Santo Espírito, para que o Teu mensageiro, no qual Tu colocaste a mensagem, possa ser, ó Pai, colocada nos nossos corações e mentes, que possamos sair daqui transformados pelo conhecimento da Tua palavra, que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Torna-nos, Senhor, verdadeiros servos, obedientes e adoradores fiéis. Nós assim Te oramos, Te agradecemos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Queridos, quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. E, como é de costume, sempre eu digo que é um privilégio quando a gente fala da palavra de Deus, quando a gente expõe a palavra de Deus. E nós vamos ler um texto aqui que eu considero um dos mais belos textos escrito pelo apóstolo Paulo sobre missões, já que nós estamos no mês de agosto e é considerado o mês de missões da nossa igreja. E como o texto se encontra em Romanos, capítulo 5, versos de 4 a 9. Romanos, capítulo 15, de 4 a 9. A minha versão diz o seguinte: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que, de forma unânime e a uma só voz, glorifiqueis ao Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. É interessante quando a gente lê esse versículo e busca alguma coisa, algum texto escrito sobre missões. Mas o que é interessante é quando a gente lê o texto e começa a aplicar nele o espírito missionário. É o saber de que é ser missionário. É muito comum a rotulação de missionários, não só missionários urbanos, como missionários transculturais, de pessoas que saem, que vão a outros povos, a outras etnias, para anunciar o Evangelho. E muitas vezes a gente esquece do que é ser missionário. Quais as alternativas da vida de um missionário? O que deve pensar o missionário antes de qualquer rotulação? Antes de qualquer rotulação.
E isso nós perdemos com o tempo. A igreja passou a fazer missões. A igreja não é uma igreja missionária, a igreja faz missões, porque a igreja somos nós. Não é a igreja de Tigipió, não é a igreja presbiteriana do Brasil. É Reginaldo, é Gideão, é Maria, é Lúcio, é Jânio, enfim, todos vocês têm que entender qual o verdadeiro sentido de ser missionário. Porque é muito fácil quando a gente tira dos nossos bolsos uma oferta para a missão. E aí a gente acha que está cumprindo, está fazendo algo extraordinário porque ofertamos para missões. E não é isso. Ninguém pode ir no lugar do outro. Missões não é transferível. Missões é um chamado intransferível. Você não pode pagar para que o outro faça isso por você. Contribui, ajude, invista nos missionários que estão fazendo isso. Mas você não pode pensar que, ao fazer essas coisas, você sai de cena para que o outro faça. Esse texto que nós lemos aqui, ele leva a uma consciência do que é a vida do missionário. Veja que coisa interessante, né? Por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Os gentios, os ateus, os arreligiosos, só vão chegar a Jesus Cristo através da nossa glorificação. Se nós não glorificarmos a Cristo com as nossas vidas, jamais alguém chegará para Jesus Cristo. Não pense que é o dinheiro, não pense que é o programa, não pense que é a estratégia, não pense que é todas essas coisas que nós construímos para missões. O que vai fazer você ser um verdadeiro missionário é quando você pode cantar louvores, glorificar a Deus no meio dos gentios. Existe uma máxima, né? Eu gosto dessa máxima, apesar de algumas pessoas criticarem, que é de Francisco de Assis, que os irmãos já ouviram falar sobre ela aqui. Pregue o evangelho o tempo todo. Se necessário, use palavras. Como é que eu posso pregar o evangelho sem falar? É com a nossa vida, é com o meu testemunho, é com o nosso dia a dia. Essa carta de Paulo aos Romanos é uma carta de reconciliação interessante, né? Entre Deus e o homem e o outro. Né? E ela foi endereçada à igreja de Roma, mas também é dirigida a todas as igrejas fundadas pelo Senhor Jesus Cristo, fundada em Jesus. E ela pretende mostrar que as culturas não devem dividir os cristãos, quer venha ele do judaísmo ou do paganismo, assim como também nos levar a redescobrir a unidade da fé, a igualdade fundamental de todos diante de Deus. Todos são criaturas de Deus. Tudo no mundo pertence a Deus. Mas há uma ruptura. E nós somos chamados a essa reconciliação, não só com Deus, mas também com o outro. Né? E desde que eu, você, nós optamos pelo projeto de Cristo, recebemos de Deus um dom para trabalhar nesse projeto. E nós só temos esse projeto, só fazemos parte desse projeto, porque nós tivemos em Cristo acesso à salvação e nos tornamos irmãos e somos chamados a viver em amor. Então é importante que as mensagens que sejam pregadas, que nós ouvimos, que ela possa influenciar a nossa mente e produzir modificações em nós. Porque se não produzirem modificações em nós, não vai produzir modificação no outro. Porque o outro quer olhar para você e ver Cristo. A igreja no tempo de Atos crescia porque o povo via nos discípulos Jesus. E o grande desafio nosso hoje é que o povo veja em nós Jesus. E quando o povo não vê em nós Jesus, o povo não nos segue, né? Assim como Paulo vai dizer, sede meus imitadores, como eu sou imitadores de Cristo. Assim como eu imitei Cristo, vocês imitem Cristo. Não é a mim não, imite a Cristo.
Que Paulo não é para ser imitado. Quem tem que ser imitado é Cristo. Ele que se coloca, que imitou, e assim como ele tomou essa atitude de imitar Jesus, nós precisamos também tomar essa atitude de imitar a Jesus. E basta a gente começar a analisar o texto. Veja, o versículo 4 diz assim, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperanças. Olha palavras chave aí, não é? Palavras-chave. Quando a gente vai analisar esse texto, já está já no finzinho da carta de Paulo, não é? Aos Romanos. E nesse versículo, ele mostra que as Escrituras é singular. Ela é singular. E faz uma conexão com o Antigo Testamento, como está lá escrito em Mateus, quando alguém pergunta a Jesus, Jesus pergunta aos seus ouvintes, ou diz, ou retrata a não leitura das Escrituras. E Jesus faz, nunca lestes nas Escrituras? Então, essa conexão entre o Novo Testamento e o Velho Testamento, ela aparece muito, o Paulo usando os textos do Novo Testamento, a palavra de Jesus Cristo, para fazer essa conexão. Por isso que ele cita frequentemente as Escrituras Sagradas, assim como também Pedro faz isso, porque Pedro vai até dizer que as Escrituras Sagradas são maiores, são superiores à nossa própria experiência para reconhecer a verdade por serem palavras proféticas. Escreve isso Pedro lá na segunda carta. Então, essas palavras que foram escritas foram para nos instruirmos a sermos aquele que vai dar continuidade ao Evangelho, à pregação, à missão que Jesus colocou em nós. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Assim como, não é diferente. Esse é o grande dilema que nós estamos vivendo no dia de hoje. Que nós queremos ser diferentes. E não queremos ir da mesma forma que o Pai enviou. E as palavras no texto diz que foram escritas com o objetivo de instruir, que significa ensinar, educar e doutrinar preceitos. A finalidade da doutrina ensinada pela palavra de Deus, aqui no texto, é a perseverança. O que é perseverança? Perseverança é o estado de ânimo que suporta contradição e sofrimento e que geralmente é traduzido por paciência. A perseverança é o estado de ânimo que suporta contradição. Olha que coisa interessante. E sofrimento. E aí, alguém vai dizer, eu tenho uma paciência de Jó, porque é perseverante. Mas que também essa palavra, ela pode ser traduzida por firmeza e constância. No Novo Testamento, a palavra perseverança aparece 32 vezes, sendo 17 usada por Paulo. Em Lucas, ela aparece 2 vezes, quando fala de que os que têm bom e reto coração frutificam com perseveranças, lá em Lucas 8. E a outra é quando diz que é a vossa perseverança que ganhareis a vossa alma, Lucas 21, 19. Então, Paulo afirma que Deus é o Deus da paciência e o Deus da consolação. Repetindo a frase do versículo anterior, do versículo 4, perseverança, paciência, perseverança, não é uma qualidade de Deus, é uma qualidade de homem. Agora, a consolação, essa sim, é uma atividade divina. Por isso que a palavra consolação, ela demonstra um chamado para ajudar. Consolar o outro é ajudar. E quando nós estamos agindo como missionários, nós estamos ajudando. Ajudando não só do ponto de vista material, muitas vezes, mas ajudando a pessoa a encontrar o caminho do reino dos céus. A consolação também está relacionada com súplica, com pedido, com solicitação,
com conforto, confortar uma pessoa que está sofrendo e conciliar. Na maioria dos casos, consolação na Bíblia está relacionado com exortação e conforto. É nessa ordem mesmo, consolação e conforto. E isso tem como base o Paráclito. O próprio Messias era esperado como consolação de Israel, segundo lemos em Lucas, quando narra a espera de Simão e o Espírito Santo, que é chamado de Consolador ou de Paráclito. Então, é essa consolação que nós temos, que nós devemos ter, que nós devemos praticar quando estamos fazendo missões. Ela tem como fim trazer a esperança para as pessoas. E a esperança é Jesus. Às vezes, as pessoas passam por dificuldades, por humilhações, por sofrimentos, e só busca ter um fim feliz. Busca ter um fim feliz. Mas a Escritura diz que, para que você seja feliz, você tem que aceitar com resignação e com paciência essas dores que estão no nosso caminho ou no teu caminho. A esperança, ela tem que produzir felicidade, embora o que anteceda a esperança possa trazer algumas dificuldades. No versículo 5 diz: o mesmo sentir, ora, o Deus da paciência, da consolação, vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Interessante, né? O mesmo sentir, uns para com os outros. É muito fácil quando a gente tem o mesmo sentimento com os nossos irmãos, com os nossos parentes, com aqueles que nos são caros do ponto de vista pessoal, não é? Mas nós precisamos sentir a dor daquele que está bem distante. Sentir a dor daquele que está caído lá na sarjeta. Sentir a dor, como falou o missionário Bira pela manhã, daquele povo que expõe o seu corpo e para vender nas ruas. Nós precisamos sentir dores iguais ao que está passando hoje as famílias, as crianças lá no Afegão, os afegões lá. Nós precisamos sentir. Sentir tem o sentido de ser compreensível, sensível, sensato, sábio, ter simpatia, discernimento. O sentir aqui é o estar no mesmo pensamento, no mesmo pensar, no mesmo pensar. Sinto muito. É uma frase tão comum que às vezes, na realidade, não expressa o nosso verdadeiro sentimento. Por quê? Virou uma frase. É o obrigado, amém, aleluia. Virou uma frase. Mas o que Paulo está colocando aqui é que nós precisamos sentir as necessidades do outro. O livro de Atos narra que os discípulos perseveravam de forma unânime em oração e tinha um só coração, uma só alma, e todas as coisas eram em comum. Olha que coisa sensacional. E aí vem o quê? O que Jesus colocou diante de nós. Se você quer ser missionário, você tem que ter esse sentimento, o sentimento de amor, de caridade, de perseverança, de consolação. Jesus orou ao Pai para que os discípulos fossem um, assim como Ele é com o Pai. Olha que coisa. Que nós sejamos um, assim como Ele e o Pai eram. E Ele continua dizendo, olha, porque as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Esse é o grande dilema que nós estamos vivendo no dia de hoje. Não estamos glorificando a Deus com as nossas vidas. Precisamos corrigir. Precisamos ter
redirecionamento, eita, não sai, vocês ouviram aí, do que nós precisamos no dia a dia. Tá certo? O versículo 6 diz, para que unanimemente a uma voz, olha só, uma voz, todos nós aqui, em uma voz, glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é uma confissão, gente. Isso é uma confissão. Deus, né? Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, glorificar a Ele. Ser unânime. Unânime é um advérbio que significa com uma só mente, de acordo com um só sentimento. Sabe qual é a imagem própria para isso, que a gente pode verificar o que é ser unânime? Ter um só pensamento? Está no mundo musical. Pega uma orquestra. Ela tem o quê? Notas diferentes, arranjos diferentes, mas elas se harmonizam de tal forma, em tom, em timbre, na orquestração, que é uma coisa só. E é isso que a nossa vida precisa, ser harmônica com Cristo Jesus, com aquilo que Ele colocou diante de nós. Mesmo sendo diferentes, nós somos diferentes, ninguém aqui é igual, ninguém aqui é clone, nem é robô. Mas nós precisamos ter um sentimento igual em Cristo Jesus. Quando a palavra vem aqui, voz ou boca, né? Se confessares com a tua boca Jesus, olha, confessares com a tua boca Jesus como Senhor e credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, disse Paulo. A voz, a boca, é falar. Embora muitas vezes sua vida seja bem melhor quando você está calado. Às vezes é bem melhor quando você está calado. Então, querido, não esqueçamos que Paulo tem uma tradição judaica e como os judeus oravam com o corpo e em voz alta, certo? Como vemos hoje no Muro das Lamentações em Jerusalém. Você já deve ter visto alguns filmes, mas eu estive lá em Jerusalém, em tempo passado aí do passado, e via como os judeus oravam diante do Muro da Lamentação. Geralmente ele está com um livrinho de oração na mão, e começa a ler e começa a balançar o corpo o tempo todo. Paulo estava mostrando isso, que é necessário não só a voz, mas o corpo todo glorificar a Deus. Muitas vezes a gente usa somente a voz. E o corpo, que é o ser, que é o biológico, ou o psique, a gente deixa de lado. A expressão aqui é muito direta, como uma expressão corporal possível. E dentro deste amor estava o dever de dar glórias a Deus, como vemos no 4º mandamento, em que o amor aos pais se torna honra a eles. Lendo e fazendo essa reflexão para hoje, né? Glória a Deus, é interessante porque nos meios da internet hoje, no Facebook, se você disser glória a Deus, ele queima você lá. Eles estão proibindo que as pessoas digam glória a Deus lá no Facebook. Então, está uma campanha enorme no Brasil dos crentes, todo mundo escrevendo glória a Deus, e eles estão mandando um bocado de robô dizendo que essa coisa não é possível, essa coisa não é possível. E quanto mais ele diz isso, mas o povo está escrevendo lá, glória a Deus. Glória a Deus. É interessante quando a gente entende a nossa vocação missionária. Não é que você precisa ir lá para o Talibã, não. Como fizeram anos atrás, 17 missionários presbiterianos da Coreia que foram para lá e foram assassinados, todos eles num ônibus só. Não é preciso fazer isso. Você precisa simplesmente viver, assumir. Tem uma palavra muito comum que está aí, né, que foi criada aí no meio político, que é apoderar. Então você tem que se apoderar desse negócio de ser missionário. Isso significa transformar. Ah, você vai. Não, não é você. Nós somos a igreja. Quem tem que ir? Somos nós.
E esse ir é de outra forma. Não só é o ide, mas o indo, como foi colocado hoje pela manhã. É o indo, aonde você for, caminhando, andando, aonde você estiver. Não é que você tem que ir para a África. É quando você estiver indo para a sua escola, para o seu trabalho, para onde você for, que a sua vida, que as suas palavras glorifique a Deus. Aí você está fazendo missões. Fazendo missões muito mais do que simplesmente dando uma pequena oferta para missões. Faça isso, mas também dê a oferta. Não esqueça dos nossos irmãos que estão lá. Somos um, né? Então precisamos contribuir com eles também. No versículo 7 fala de acolhimento. Olha só, portanto acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Olha só, a glória de Deus é o maior, é o ápice da missão. Nós somos continuidade da missão de Cristo. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Agora é interessante, olha, o texto diz assim: acolhei-vos uns aos outros, como Cristo também vos acolheu para a glória de Deus. Dessa mútua concórdia, Paulo revela uma consequência. E a consequência, né, desse mútuo acolhimento, que no texto lá, no original grego, significa receber em casa como hóspede, como se fizeram os malteses com Paulo e os seus companheiros, como está registrado lá em Atos 28, né? Ou ter um acolhimento como amigo ao fraco e ao necessitado, como está em Romanos 14, versículo 1. Acolhei os que são débeis na fé. Foi dessa forma que Cristo recebeu como amigo os rudes galileus que se tornaram discípulos. Já não vos chamamos de servos, mas amigo. Mutuamente, literalmente, é uns aos outros. Paulo segue as normas de Jesus, que disse: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor um para com o outro. Mas, querido, não é só esse amor nosso aqui, não. É o amor lá fora também. É entender que o outro também carece, que o outro precisa do nosso ato de amor. E esse ato de amor não é romântico. Ah, eu te amo, Jesus te ama. Não. O amor bíblico, ele não é algo abstrato, ele é algo concreto. Foi por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Se Deus não tivesse dado o seu Filho, como ficaria essa expressão que Deus nos amou? Então, o amor é muito mais do que simplesmente eu dizer eu te amo, Jesus te ama, que muitas vezes também é uma frase, né? Eu creio que eu já falei isso aqui. Um dia o rapaz passou por mim e disse: Senhor, Jesus te ama. Eu disse: tudo bem, eu sei, agora eu quero saber se você me ama. Ele saiu todo sem graça. Qual era o entendimento dele de amor? Não era o amor de Deus, era o amor romântico. Esse amor romântico, ele não está na Bíblia, não. O amor romântico, ele é latino, é de origem latina. É esse amor possuidor, é esse amor até que a gente pode chamar de filia entre amigos, ou estrógeno entre os irmãos, e pais e filhos. Mas é o amor ágape, é esse sim, que está lá desde o Velho Testamento. Certo? Então, o que é que acontece? Jesus mostra que, se nós amarmos as pessoas sem distinção, nós estamos fazendo e cumprindo a missão. Veja, há um processo de entrega, de quem ama, entrega,
a acolhida do que é amado, e a junção dessa entrega com a acolhida cria o que o texto está chamando de comunhão entre os dois. E no fim, tudo deve ser feito para a glória de Deus, como está lá em Coríntios capítulo 10. No versículo 8 diz assim: ministro de Cristo, digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Olha que coisa interessante. O que é ministro? Ministro é diáconos, é servidor. Ministro é diácono e é servidor. E a palavra mesmo, na sua etimologia, significa aquele que serve a mesa. A gente poderia até dizer hoje, o garçom, né? Serve a mesa. E que naquela época era um privilégio. E denotava que a pessoa que servia a mesa, que era um diácono ou um servidor, ela não era escravo, como é a palavra doulos para o escravo. Por isso que Jesus vai dizer que nós não somos mais escravos. Somos filhos. Somos filhos. Muitas traduções, ela prefere a palavra ministro, como Paulo se considerava que era ministro do Evangelho, e cuja vida foi dedicada ao anúncio e à propagação do Evangelho. Por isso que Paulo é considerado o maior missionário do ponto de vista humano que nós temos. E o maior missionário mesmo foi Jesus Cristo. Esse sim, foi o grande missionário. E aí o que significa ministro da circuncisão? Veja, Jesus Cristo, né, ele diz que veio para evangelizar os judeus. Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, povo que constituía a circuncisão, os judeus. Mas aí tem uma coisa que a gente vê aqui, olha, sobre a promessa. Não é? Confirmar as promessas feitas por nosso Pai, isso é fidelidade. Certo? As promessas é fidelidade. E a palavra que é traduzida por fidelidade tem o significado de verdade. Certo? O significado de verdade é aletheia, significado de verdade. Mas também, não é só verdade, é a fidelidade. Como no caso de quem a si mesmo se chamava fiel, pois guardava o pacto da misericórdia para que pudesse amar e guardar os mandatos até 1000 gerações, como está lá em Deuteronômio. Então, querido, essa fidelidade que nós fomos chamados a ela, quando nós temos Cristo como Senhor e Salvador, ela deve impregnar a nossa vida cristã. Não ser apenas atos, do ponto de vista labiais, da boca. É uma fidelidade que tem que ser cantada com o coração. Assim como foi cantada por Maria, lá no Cântico de Maria. Amparou a Israel, seu servo, porque se lembrou de sua misericórdia, como prometera aos nossos pais. Assim como foi prometido aos nossos pais, esta fidelidade de Deus para com o seu povo também nos é prometida hoje. É por isso que nós podemos dizer que a unidade das Escrituras é memorável. Embora tenha sido escrita por autores humanos de tão diferentes momentos, mas ela é singular. Por isso que a Bíblia é a palavra de Deus. Concluindo, no versículo 9 diz assim: e para que os gentios, olha só, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito, por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Ah, que coisa espetacular, né? Misericórdia.
né? Misericórdia. Eu gosto muito disso. Eu digo, olha, Senhor, como eu gosto da misericórdia. Até um dia, Tamarim, brincando na reunião do conselho, disse, você misericordioso, como diz o pastor. Mas é isso mesmo, nós precisamos disso. Se a gente não tiver a misericórdia, nós não podemos glorificar a Deus. Nós não podemos ir aos gentios, nós não podemos ir às nações. Quando a gente fala de nações, de gente, a palavra etnia indica multidão, tropa, agrupamento de indivíduos da mesma natureza, de raça e família humana, tribo, nações. De modo que, no Antigo Testamento, era um conjunto de nações, olha só, etnia, no Novo Testamento a gente tem tudo isso, mas quando no Velho Testamento, etnia significa um grupo de nações que não adorava a Deus, o Deus verdadeiro. Em geral, era um conjunto de nações pagãs. Por isso que nós precisamos avançar nessas etnias. Mas como não podemos esquecer ou prescindir a misericórdia. Porque a misericórdia, no grego, quer dizer que você é o amor ao inferior, ao necessitado, ao debilitado, ao frágil. É o que nós também podemos chamar de benevolência, de bondade, em favor do necessitado, do afligido. Misericórdia é o desejo de ajudar o outro, e que nós precisamos ter. O missionário não pode prescindir de ser misericordioso, porque senão ele não vai ajudar ninguém. Não adianta só amar o próximo, tem que amar a alma também do próximo. Tem que amá-lo de uma forma total. Mas isso tem que ser uma consciência. Cada um de nós tem essa consciência. E não transferir para o outro. Eu costumo sempre dizer uma coisa, aconteceu, né? Não sei quantos dos irmãos sabem, mas eu fui eleito presidente do Conselho Estadual do Direito da Pessoa Idosa de Pernambuco, agora no final de junho. E lá no conselho as pessoas têm uma mania de falar assim, né? Vocês do conselho, o conselho tem que fazer isso. E a primeira coisa que eu disse para ele foi, nós vamos acabar com isso. Vamos acabar com esse negócio. Vocês do conselho, o conselho tem que fazer isso. Nós é que temos que fazer isso. Não adianta a igreja dizer, pastor, o conselho tem que fazer isso. A igreja tem que fazer isso, porque o conselho somos nós. A igreja somos nós, e quem tem que fazer somos nós. Eu até admito que uma pessoa lá da rua diga, olha, a igreja precisa fazer isso. Mas nós aqui jamais podemos fazer isso. O conselho tem que fazer isso, a igreja tem que fazer isso. Não. A igreja é você, meu irmão, quem tem que fazer é você. Somos nós. É esse conjunto, tá, de desejo de se ajudar que faz a igreja de Cristo. Por essa razão, a promessa de Cristo, né, Paulo se tornou ministro e servidor dos circuncisos de Israel. E por causa da misericórdia, ele glorificou a Deus no meio do seu ministério. Então, todos nós precisamos glorificar a Deus, né, no nosso ministério. Todos nós aqui temos um ministério. Uns são pastores, outros presbíteros, diácono, evangelista, professores, mas todos têm um ministério chamado por Deus. Nós somos segmentos de Cristo. Nós somos aquele que continua a obra de Cristo até o dia que Ele voltar. E é interessante também, queridos, porque Paulo, quando escreve a carta a Tito, ele descreve o momento da encarnação de Jesus Cristo com estas palavras. Veja só. Falando da encarnação de Jesus Cristo, Paulo, escrevendo para Tito, ele diz, se manifestou, falando de Jesus, a bondade e a misericórdia de Deus, nosso Salvador,
para com os homens. Olha que coisa linda. Se manifestou, Jesus nasceu como a manifestação da bondade e da misericórdia de Deus. E se nós somos esse segmento de Cristo, a nossa vida, ela tem que estar permeada da bondade e da misericórdia de Deus. Tal qual Ele teve para comigo, tal qual Ele teve para com vocês, tal qual Ele teve para com todos nós. Porque se não fosse assim, se não fosse a misericórdia de Deus, diz a palavra, todos nós já teríamos sido aniquilados. Isso também foi pré-anunciado com o Salmo 18. E eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome, indicando a conversão ao monoteísmo dos povos antes politeístas e idólatras. Se a gente não tiver na nossa vida isso, qualquer esforço missionário que a gente fizer está fadado ao fracasso, porque as pessoas não vão ver em nós a bondade e a misericórdia de Deus. Concluindo, a igreja cristã, nós somos o rosto visível de Cristo no mundo. A igreja cristã, nós, temos que ser o lugar do amor, da harmonia e do acolhimento. Mas com bastante frequência nós encontramos o outro lado dessa moeda, que não é nada agradável para as missões. Queridos, se a gente não tiver a bondade e a misericórdia de Deus em nossas vidas, com certeza nós não vamos glorificá-lo entre os gentios. Podemos até glorificá-lo aqui, na igreja, mas entre os gentios nós não vamos conseguir fazer isso. Não me esqueça isso, que a sua vida é uma vida missionária, que a sua vida é uma vida para o bem do outro, para o bem do outro, certo? Estava fazendo uma meditação hoje à tarde, antes de sair de casa, e lembrando de um fato que aconteceu, uma certa ocasião que eu vinha com Dena lá de Tamandaré, e estava chovendo muito, e eu inventei de passar numa rua com uma corredeira, numa estrada de terra, e a água era tanta que pegou o carro da gente e levou para dentro do canavial. E foi um desespero naquele momento. Mas um carro vinha passando, um jipe de uma usina. O rapaz voltou, enganchou o meu carro, era um carro da Ford lá, desses que era bem bonito, assim, coisa e tal, mas era usado, né? Eu nem me lembro mais o nome do carro. Ele enganchou, me puxou até Rio Formoso. Quando terminou ali, aí eu disse, olha, você não sabe o bem que você nos fez. Ele disse, eu fiz bem a você? Fiz nada. Eu não fiz bem a vocês. Você não sabe o bem que isso me fez. É isso que nós precisamos em nossas vidas. Não pensar que fazemos bem ao outro, mas achar que aquilo que a gente fez foi ao outro, é um bem para todos nós. Então, olhe para missões nesse contexto. Leia novamente esse texto em casa, medite, reflita, e veja que a sua vida missionária só terá sentido se você glorificar a Deus. Que Deus, pois, nos abençoe. Meus irmãos, nos coloquemos em pé, nós vamos cantar o hino, não o que está anunciado aí, mas o hino 289, Quem irá? Então, dentro dessa perspectiva missionária, vamos cantar esse hino.
Eis os milhões que em trevas tão medonhas jazem perdidos sem o Salvador. Oh, quem irá as novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu. Ide ao mundo anunciar o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Portas abertas, eis por todo o mundo, servos de Deus, avante sempre andai. Crentes em Cristo, uni as vossas forças, da escravidão os povos libertai. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu. Ide ao mundo anunciar o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Ó Deus, apressa o glorioso dia em que os remidos todos se unirão. E em coro santo, excelso, jubiloso, eternamente glória te darão. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu. Ide ao mundo anunciar o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Pai, nós queremos te agradecer por esse momento na tua casa. Queremos te agradecer pela tua palavra, porque ela nos ensina, ela nos provoca, ela nos leva a buscar o conhecimento sobre o verdadeiro sentido da nossa vida missionária. Ajuda-nos a compreendermos o que tu queres de nós. Assim como fizeste com os teus servos no passado, também transforma as nossas vidas para que possamos agir assim como eles agiram, como segmento teu, assim como Jesus foi enviado, que nós também sejamos enviados na mesma responsabilidade que nós devemos ter para a tua igreja, para o teu reino. Ó Pai, nos dá cada vez mais o sentimento de bondade e de misericórdia para com aqueles povos que ainda não te conhecem, que às vezes é a nossa família, é o nosso vizinho, é o nosso colega de trabalho, é o nosso amigo, mas que não te conhece como Senhor e Salvador. E aí nós somos esse campo, nós temos esse campo diante de nós para realizarmos essa tarefa. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o eterno Pai, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo esteja sobre nós, hoje e eternamente. Meus queridos irmãos, nós queremos agradecer a algumas pessoas que nos visitam hoje aqui.
Nós temos aqui o casal Graça e Ismael, da Igreja Presbiteriana de Areias. Muito bem. Sim, nossa querida Graça e o Ismael, não estava nem reconhecendo. O Jorge, também da Igreja Presbiteriana de Areias. Pronto, está ali juntos. Sejam bem-vindos, que Deus continue abençoando as suas vidas. E também temos a Flávia. Onde é que está a Flávia? Pronto, seja bem-vinda, minha irmã. Que Deus lhe abençoe. E estamos aqui de portas abertas para recebê-los, para cultuarmos ao nosso Deus. Queremos lembrar aos irmãos alguns avisos, nosso boletim. Já estão aí no nosso boletim, mas só para reforçar esses avisos para que os irmãos possam, então, estar com a sua mente ativada com respeito aos mesmos. Nós, primeiramente, queremos chamar a atenção para a reunião do Conselho no próximo domingo após a escola dominical. Então, os presbíteros devem estar lembrados disso, dessa reunião que nós já havíamos falado na reunião anterior que teríamos, né? Lembrar também, a reunião de oração que o Jardim de Oração sempre faz aqui às segundas-feiras, que é o Jardim de Oração, esse momento de intercessão, esse momento em que nós nos unimos, as mulheres, os homens que também querem participar, e nós temos participação de homens aqui também, para intercedermos uns pelos outros e buscarmos assim a presença do Senhor. Os homens também têm orado online, graças a Deus, porque esse trabalho masculino, todas as sextas-feiras, tem sido um divisor de águas. Nós temos visto talentos que são levantados, pessoas que têm dado a palavra, têm feito reflexões. E nós tivemos, sexta-feira passada, uma reflexão muito boa, vinda aí do nosso irmão Gerson Santos, muito boa, e temos com isso nos edificado, orado uns pelos outros, assuntos que são elencados para orar. Então, aqueles que ainda não acessaram o link aí dessas reuniões, acessem, participem, e você vai ser edificado. É muito gostoso, muito bom. Todas as sextas-feiras, às 20 horas. E assim, amados irmãos, vamos continuar tendo a nossa consciência voltada para o fato de que somos missionários, de que temos que servir ao Senhor onde quer que nós estejamos. O nosso trabalho, na escola, onde quer que Deus nos tenha colocado, que nós sejamos essa sementezinha, que nós sejamos luz, que nós sejamos sal, testemunhando de Jesus Cristo. Se você pode salgar o ambiente que você se encontra, se há essa necessidade, então faça. E com isso o Senhor está sendo glorificado através de você, como foi dito aqui na mensagem. Que Deus nos abençoe, que tenhamos uma noite de paz e que possamos continuar servindo ao Senhor com alegria. Amém.